Você já sentiu como se estivesse atravessando um fogo tão quente que parecia impossível sobreviver? Às vezes, os problemas da vida na família, na saúde ou no coração, nos fazem sentir exatamente como aqueles 3 jovens na Babilônia, cercados por chamas e sem saída. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. O mesmo Deus que entrou naquela fornalha há milênios é o Deus que está de mãos dadas com você agora. Ele não nos livra do fogo, ele nos livra no meio do fogo. Se você precisa de uma renovação na sua fé, este vídeo foi feito para você. Eu sou a Monique Alves e hoje vamos entender por que o quarto homem ainda caminha ao nosso lado. E sem mais demora, vamos direto para essa palavra que vai tocar o seu coração. Os 3 jovens na fornalha, Daniel 3. O rei Nabucodonosor, governante do grande império da Babilônia, decidiu construir uma enorme estátua de ouro. Ela media cerca de 30 metros de altura e ficava num campo chamado Dura, na província da Babilônia. Depois de erguê-la, o rei enviou mensageiros para reunir todos os governadores, prefeitos, juízes, oficiais e autoridades do reino para a inauguração da estátua. Quando todos estavam reunidos diante da imagem brilhante, o arauto do rei proclamou em voz alta: povos, nações e línguas, assim que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de toda espécie de música, todos deverão se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorá-la será lançado imediatamente numa fornalha ardente. A multidão obedeceu. Assim que a música tocava, todos se ajoelhavam diante da estátua. Porém, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, não se curvaram. Eles eram servos fiéis de Deus e sabiam que somente o Senhor deveria ser adorado. Logo, alguns homens caldeus invejosos deles foram ao rei e o denunciaram. Ó rei, tu decretaste que todos deveriam se prostrar diante da imagem, e que quem não o fizesse seria lançado na fornalha de fogo. Mas há certos judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não te respeitam, ó rei, nem adoram teus deuses, nem a imagem de ouro que levantaste. O rei ficou furioso. Mandou chamar os 3 jovens imediatamente. Quando eles chegaram, Nabucodonosor lhes perguntou com dureza: é verdade que vocês não adoram meus deuses nem a imagem de ouro que levantei? Pois agora, se ao ouvirem a música se prostrarem, tudo bem. Mas se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Com coragem e fé, Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam com calma e firmeza: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essas palavras enfureceram o rei ainda mais. Seu rosto mudou de expressão, e tomado de ira, ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Depois mandou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem os 3 jovens e os lançassem dentro do fogo. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que os jogaram lá dentro. Mas dentro da fornalha aconteceu algo surpreendente. Logo depois, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 os homens que lançamos amarrados no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Então o rei disse admirado: mas eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo sem sofrer nenhum dano. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Os 3 jovens saíram do meio do fogo. Todos os governadores e oficiais se juntaram para ver o que havia acontecido, e viram que o fogo não havia causado nenhum dano. Seus corpos não estavam queimados, seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não tinham sequer o cheiro de fumaça. Então o rei exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desobedeceram à ordem do rei, preferindo morrer a servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. E o rei decretou que qualquer pessoa que falasse contra o Deus deles seria severamente punida, porque não há outro Deus que possa livrar assim. Depois disso, Nabucodonosor honrou e promoveu Sadraque,
Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia.